O Hospital de Olhos da Serra está em Lages para muito bem cuidar da saúde dos olhos, sua e da sua família. A oftalmologia encontra hoje especialidades fantásticas e muita qualidade através de toda essa infraestrutura que nós encontramos aqui. Neste momento, nós temos a oportunidade de conhecer e falar um pouco mais sobre tudo isso com o Dr. Ederson Schweitzer, que irá falar um pouquinho agora também da sua trajetória e da sua formação na oftalmologia. Bem-vindo, doutor. Obrigado, Caco. Eu sou lagiano, nascido em Lages, lagiano da terra. Me formei, fiz minha faculdade no sul de Minas Gerais, em Alfenas, por 6 anos. Ali eu acabei e aí resolvi fazer oftalmologia, Fui para Campinas, fiz residência médica na Santa Casa de Campinas, depois fui me especializar, fazer um fellow, que a gente chama, Aí eu fui para São Paulo, fiquei lá 1 ano fazendo glaucoma no Tadeu Sevental, que é um serviço de referência lá. Depois eu passei mais 2 anos em Sorocaba, onde eu fiz as outras áreas, Córnea e refrativa. E hoje me encontro aqui, com a equipe do Hospital de Olhos de Lages e à disposição de todo mundo, para conversar. Isso é muito importante, A gente vê que os profissionais de fora estão vindo para cá e os profissionais daqui saem, se especializam, ganham muito conhecimento e trazem todo esse conhecimento para cuidar dos pacientes de Lages, da Serra Catarinense, do estado de Santa Catarina em si. Agora, abordou na sua apresentação um pouco dessa situação do glaucoma. O que é o glaucoma e como que nós podemos diagnosticá-lo e tratá-lo? Glaucoma é uma doença silenciosa, É uma doença que ocorre dentro do olho por conta de uma alteração da pressão, na maioria das vezes, A pressão do olho ela sobe por vários motivos e essa pressão subindo, o paciente não sente nada. Então é uma doença até traiçoeira, E ela vai levando à destruição, à morte das fibras nervosas que estão dentro do olho, no nervo óptico, Seria mais ou menos aqui um recorte do nervo, que liga o cérebro ao olho. Então, na parte de dentro, essas fibras vão se desgastando devido ao descontrole da pressão do olho, que é a causa mais comum, e vai se havendo uma perda da visão periférica, que não é percebida nos primeiros tempos, Por isso que é uma doença traiçoeira, não tem sintoma, não dói, e o paciente vai perdendo a parte periférica da visão sem perceber. Seria o ângulo, Essa parte a gente quase não testa, E aí quando você vai examiná-lo, que ele começa a ter uma dificuldade maior, que aí já é o glaucoma, você já vê que está no estágio mais avançado, mas lógico, tem como controlar, tem como evitar que essa doença se progrida, tanto com tratamento medicamentoso quanto com cirurgia, mas é fundamental o tratamento, para prevenir uma cegueira que, no caso do glaucoma, é irreversível. Então, quando o paciente já perdeu a visão por conta do glaucoma, ele não tem mais condição de voltar a enxergar, ainda não é possível, regenerar as fibras nervosas. Então, é fundamental a prevenção na consulta de rotina, está dentro da consulta ali a medição da pressão do olho, a avaliação do fundo do olho, para a gente ver se o paciente tem algum sinal inicial ou não. Agora, um diagnóstico nesse formato e toda essa tecnologia, a pressão do olho, os medicamentos, a própria tecnologia que se é necessária, os equipamentos para isso aí, são coisas que você não encontra em qualquer lugar, doutor? A gente vê hoje muitas consultas sendo jogadas ao vento de alguma forma, assim, consulte aqui, faça seu óculos, por exemplo. Mas a gente sabe que para que a gente tenha um diagnóstico preciso, tem que ter tecnologia e conhecimento como tem no Hospital de Olhos da Serra. É fundamental, porque o médico ele estudou para entender a patologia e saber tratar, Só que depende também de ele ter à disposição uma tecnologia que ele consiga avaliar o diagnóstico preciso e tratar, Assim como, infelizmente, a gente tem no mundo de hoje profissionais que não são médicos, que estão ali às vezes fazendo uma consulta para avaliar o grau, e aí está o problema, Então, às vezes o paciente não tem um diagnóstico médico para saber o tratamento correto. Então, é fundamental o conhecimento, junto com a tecnologia que nos dá suporte. Uma coisa que parece até redundante, mas é uma grande verdade, O oftalmologista, antes de qualquer coisa, é um clínico geral, Ele tem uma formação em medicina para depois fazer uma especialização na oftalmologia. Então, ou seja, o conhecimento da medicina do corpo humano está ali presente e depois uma especialização
extremamente delicada de tudo que compõe a saúde dos olhos. O olho é um órgão, né? Então as pessoas às vezes confundem um pouquinho, né? Vou ali só trocar o óculos que está resolvido, mas na verdade a avaliação da acuidade visual do grau é apenas uma etapa da consulta, né? Você tem que avaliar tanto o grau, a visão do paciente e o olho em si, né? A estrutura do olho, a córnea, o cristalino, a retina, o nervo óptico, para entender, né, se é um olho sadio ou não. Doutor, a gente já tem falado ao longo de algumas entrevistas com os profissionais aqui do Hospital de Olhos da Serra sobre tudo o que compõe a saúde dos olhos. E o primeiro impacto que a gente tem, a primeira visão, a primeira recepção, o carro-chefe, o abre-alas de toda a situação dos nossos olhos são as córneas. Como que a gente cuida dela? Como que a gente trata elas? E o que elas representam em termos de saúde dos olhos? Bem, a córnea é essa estrutura que a gente está olhando aqui para o olho vendo colorido, né? Que é a íris, né? Que está lá dentro. A córnea é essa lente que fica na frente do olho e ela representa... É um tecido transparente em formato de uma lente. Então ela é a nossa janela, por onde a luz entra, né? Então a córnea ela representa ali tanto a questão do grau em si do paciente, né? Lógico, além dela tem o cristalino que vai corrigir o raio de luz e vai projetar lá no fundo do olho. Mas a córnea é fundamental para que a gente enxergue com clareza, né? Doenças na córnea são complicadas porque levam a uma perda de visão e de uma estrutura que às vezes o olho em si está saudável, toda estrutura está saudável, mas tem aquela lentezinha que está alterada, né? Então, só resumindo, a córnea é uma lente que não tem vaso, ela é avascular, né? Ela está na frente do nosso olho como se fosse o vidrinho do relógio, né? O para-brisa de um carro. E essa lente, ela pode apresentar alterações, né? Entre elas, entre várias doenças, a gente tem, por exemplo, o ceratocone, né? Que é uma doença que pode levar à perda de visão e justamente numa faixa etária... Ela ocorre por qual motivo? O ceratocone é uma doença que ela ocorre por uma fragilidade, né? Ou seja, imagina que esse tecido, formado por várias camadas, que são fibras de colágeno, que se entrelaçam entre si e formam a estrutura da córnea, da lente. E existe essa doença que leva a uma alteração posso explicar? Existe uma alteração na estrutura em si. Então as fibras vão se frouxando entre si, né? E um ato, normalmente está relacionado à história familiar, parte genética influencia muito, né? Às vezes o pai ou mãe, algum tio tem, e ocorre numa fase importante da vida, que é quando a gente é jovem, né? Ou até criança. A faixa etária mais comum entre os 15 aos 30, mais ou menos. Pode ocorrer antes e depois, mas é uma fase importante da vida, do aprendizado, né? Então, e muitas vezes, o jovem ali coça muito o olho, né? Eu ia lhe perguntar, isso pode ocorrer de forma acidental, até por ser o para-brisa, o que recebe todo o impacto de qualquer outra situação, o paciente, né? Tem que ter uma predisposição, né? E aí, tendo o hábito, às vezes, de coçar o olho, piora muito. E às vezes, por conta de ocorrer só no olho, na grande parte é nos dois olhos, tá? Mas ocorrendo só no olho, ele às vezes não percebe tanto e aquilo vai se agravando, né? E aí chega um ponto em que os pais levam a criança, o jovem no consultório, às vezes um jovem mais velho um pouquinho, percebe uma piora da visão, você vai ver, é a córnea que está se alterando. E aí entra a tecnologia que a gente falou, né? O ceratocone, ele dá indícios na consulta, você já percebe alguma alteração do grau, você espera que o jovem enxergue bem, ele está enxergando mal, não corrige perfeitamente a visão com óculos, você já suspeita de uma doença nessa estrutura, né? Lógico, você vai avaliar o olho como um todo. E aí, com um exame diagnóstico complementar, com uma tomografia da córnea que nós temos aqui à disposição, né, você consegue precisar se é um ceratocone ou não é, e se é, em que estágio que está, para poder tratá-lo de maneira correta, né? De toda forma, o que for diagnosticado e que precisar ser tratado, o Hospital de Olhos da Serra tem profissionais de tecnologia para isso. Sim. O ceratocone, por exemplo, ele tem vários estágios, né? Então, se você pega bem no comecinho, uma alteração que não comprometeu a visão do paciente, mas ele está numa faixa etária que a córnea ela vai endurecendo com o envelhecimento. Quanto mais jovem, a córnea se deforma mais rápido, né? Então,
Então você pega um jovem com o início de ceratocone progredindo, existe o cross-linking, que é um procedimento em que a gente usa um aparelho, né, fabricado para isso, que emite uma luz ultravioleta, em combinação com uma vitamina que nós pingamos no olho chamada riboflavina, que vai haver uma reação química nessas fibras que estão se frouxando entre si. E aí vai ocorrer um endurecimento antecipado dessa córnea e vai estabilizar, vai evitar a progressão. Acho que é fundamental. O surgimento do crosslinking foi fundamental para a gente controlar e evitar a progressão. Que se progride, aí tem outros tratamentos, né? Ao ponto em que pode haver uma alteração ali tão grande que o paciente não consegue enxergar com óculos mais, por mais que você corrija, né? Aí existem as lentes especiais para o ceratocone. Existem também outras situações em que o ceratocone está um pouco mais avançado, você pode corrigir, tentar diminuir ele com implante de anel, que é um acrílico de aspecto circular que você implanta dentro da córnea, reduzindo o ceratocone. E por último, lógico, aqueles casos mais avançados que não há mais tratamento, não tem mais o que fazer em relação à melhora da visão, existe o transplante da córnea, que você retira a córnea como um todo, ou parte dela, e faz transplante para que esse paciente volte a enxergar. Então, o qual o Hospital de Olhos da Serra também já está credenciado. Isso mesmo, a gente começou esse ano a receber as córneas para poder ter essa etapa do tratamento realizado aqui no hospital, aqui em Lages, né? Doutor, existem muitas cirurgias que são realizadas nos olhos. Uma delas é a refrativa. Certo. A cirurgia refrativa, ela prioriza a correção do grau, da refração do paciente, né? Então, por exemplo, a gente corrige essa lentezinha que foi falado agora há pouquinho sobre o ceratocone, que vai deformando, né? Aquele paciente que não tem doença alguma, que tem uma lente transparente, porém um grau importante ou não se adapta bem ao óculos, à lente, ele tem a opção de corrigir com laser o seu grau. E aí nós temos aqui no hospital essa opção, né? Que seria a cirurgia corretiva a laser. Existe uma outra cirurgia que eu não vou abordar aqui, que seria o implante de lente intraocular. Também é uma cirurgia que se corrige o grau, mas o foco aqui é da córnea, né? Então, mas que também, se for necessário, é feita pelo Hospital de Olhos da Serra. Isso. Perfeito. Então a córnea, ela tem um formato, ela pode ser mais curva, menos curva, né? Pode ser um pouquinho ovalada no caso do astigmatismo, tá? Mas basicamente o que se faz? A gente costuma analisar com exames complementares o formato da córnea, ver se ela tem uma curvatura adequada, uma espessura adequada, e assim a gente vai fazendo a seleção do paciente, né? Uma vez que a gente indica o procedimento, esse tratamento é feito de maneira precisa, previsível, acho que é isso mais importante, né? E de maneira também em que a gente consegue deixar esse paciente sem grau ou pelo menos não dependente mais do óculos, sendo que aquele paciente às vezes não está... Num grau tolerável. Isso, né? Então isso se faz com uma anestesia tópica, ou seja, só colírio, você não usa nenhum tipo de sedação, não é necessário nenhum tipo de medicamento endovenoso, né? Então é um procedimento que a gente analisar até rápido, né? Então costuma-se fazer os 2 olhos no mesmo dia, mais ou menos aí por volta de 15, 20 minutinhos, você já consegue corrigir com laser, né? Ambos os olhos, né? Então você altera o formato da córnea, né? Ou de um ponto de vista que o paciente não precise mais de um óculos. Então é uma cirurgia que avançou muito nos últimos anos. Eu ia falar justamente sobre isso, porque a gente sabe que ainda há um pouco de preconceito sobre isso, né? A preocupação das pessoas em relação ao laser nos olhos. Sim. Mas hoje a gente já vê que é possível. E com muita segurança. 30, 40 anos atrás, o que se fazia? Se fazia cirurgia com uso de bisturi, né? Faziam-se incisões, fissuras na córnea de maneira mecânica, né, para que essa córnea aplanasse, né? Aí você corrigia, por exemplo, a miopia, né, que o intuito é aplanar a córnea. Aí, com o advento do laser, tudo mudou, né? Daí você tem uma precisão em relação ao tratamento, quanto que ela vai ser corrigida, né? E, ao mesmo tempo, uma estabilidade, porque você não está criando ali fissuras na córnea, você está de maneira homogênea, corrigindo com laser, né? Um grau de segurança máximo. Com certeza. Então, o que mudou nos últimos anos foi o avanço dos aparelhos, né? As técnicas também foram evoluindo, mas
tudo menos invasivo, né? Cada vez menos invasivo. Então hoje é possível aquele paciente que não se adapta, tem aquele que não quer operar, que quer usar óculos ou quer usar lente, né? Mas aquele que não tem interesse com óculos, não se adapta com lente, né? É uma cirurgia bem interessante para que ele não dependa mais do uso de óculos para viver tranquilo, né? Até a qualidade de vida melhora bastante, né? Às vezes quer praticar um esporte e não pode por um grau muito alto, então é interessante. Por uma questão de saúde e bem-estar. Doutor, a gente sabe que toda a estrutura do Hospital de Olhos da Serra foi pensada com muito carinho. Desde decoração, a infraestrutura, a localização, a tecnologia e principalmente a formação, profissionais com muita qualidade. O que você acredita, vindo de ti, o quanto é importante e qual a importância de tudo isso, esse conjunto de fatores, para a saúde dos olhos, para a oftalmologia de forma geral, para Lages, para a Serra Catarinense, para o estado de Santa Catarina e também, por que não, um pouco do Rio Grande do Sul, por estarmos tão próximos? Eu acho que a gente evoluiu bem nos últimos anos, né? A gente pensa em 10 anos para trás, não se tinha nem a estrutura que se tem aqui, tanto física, né, quanto estrutura de exames complementares, né? Era comum, eu lembro que eu cheguei em 2007, 2008 aqui em Lages, era cada um no seu consultório, né, trabalhando, e quando precisava de um exame mais complexo, tinha que encaminhar o paciente para outras cidades, né? Então hoje, o que a gente tem aqui? Acho que o pedacinho é um sonho de cada um, né? Que foi aos pouquinhos se tornando realidade, e hoje nós, né, e não só nós, mas toda a população da Serra, né, os arredores até do Rio Grande do Sul, eles têm à disposição um corpo clínico especializado, né, e ao mesmo tempo uma tecnologia que pode assim evitar que o paciente tenha que se deslocar para outras cidades, centros maiores, porque o que nós temos aqui é o que tem de mais avançado, né, em relação à tecnologia, a parte de centro cirúrgico também completa, né, a parte de exames complementares, parte de imagem, e os profissionais que é a peça-chave acho que não do sucesso, não digo, mas do fundamental, né, para atender o paciente. Hospital de Olhos da Serra, um olhar de excelência.